Boa tarde, pessoal. Olha eu aqui de novo. Dessa vez eu trago para vocês algumas informações sobre a reforma tributária. Então, vamos logo ao que interessa. Se vocês estão acompanhando esse tema de perto, já perceberam que um dos pontos que tem gerado mais controvérsia na atual discussão da reforma tributária é a proposta do governo de criar um novo imposto que recairia sobre as transações digitais. O que está gerando polêmica é que as pessoas têm dito que esse novo imposto proposto pelo governo seria a volta à CPMF. Em entrevista ao Jornal da Record, o ministro da Economia, Paulo Guedes, explica o novo imposto por ele sugerido e diz por que esse imposto difere da antiga CPMF. Vamos ouvir rapidamente o que ele falou. Olha, o importante é o seguinte: quando você tem uma base de tributação muito centralizada, exemplo, quando o país é atrasado, ele tributa os produtos. Vocês vão ter o exemplo clássico americano. A Guerra de Independência Americana foram as colônias americanas brigando contra a Inglaterra, contra o rei, porque estava tributando o chá, tributando tabaco, tributando chá. Então, quando a comunidade ainda é pobre, pouco desenvolvida, você vai tributando os produtos. E eles incidem muito sobre a classe mais baixa, a classe mais humilde. Então, o sistema tributário nasce regressivo, nasce punindo os mais pobres, botando imposto sobre os produtos e os mais pobres. Quando o país começa a se desenvolver, você pula para uma outra base: renda, propriedade. E quando você começa a entrar numa economia onde 60%, 70% vai ser uma economia digital, você precisa, talvez, examinar uma base mais ampla ainda, para poder, com alíquotas baixas, aliviar até as outras cargas. Isso está em curso para esse setor, ministro? A nossa conversa foi sempre essa. A nossa conversa é o seguinte: estamos buscando uma base ampla o suficiente para eliminar os impostos mais cruéis que existem sobre o Brasil. É pegar a população, praticamente toda a população. Não é toda a população, mas é quem justamente usa os serviços digitais. Além disso, esse imposto, segundo o ministro Paulo Guedes, seria uma fonte de recurso que seria usada para desonerar a alta carga tributária existente sobre a folha de pagamento. Ou seja, entraria o novo tributo taxando as transações, ao mesmo tempo em que se reduziria os impostos sobre a folha. Vamos entender melhor essa substituição a partir da explicação dada pelo ministro Paulo Guedes. Todos os sistemas tributários têm que escolher entre tamanho de base e altura dos impostos. Você tem uma base pequenininha, você acaba com impostos muito altos. E o que não se está considerando durante isso é o seguinte: durante essa conversa toda que está acontecendo, é o seguinte: existe um imposto que é o mais cruel de todos os impostos. É uma arma de destruição em massa de empregos. Nós já sabíamos. Eu, como economista, já sei, há mais de 30, 40 anos, que são disfuncionais os encargos sob folha de pagamento, os impostos sob folha de pagamento, são disfuncionais. Eu sabia que existia um desemprego muito maior do que os dados do IBGE mostravam. 12 milhões de desempregados, 13 milhões, 14 milhões. Eu sempre soube, como economista, que o desemprego sempre foi muito maior que esse. Agora, quando a pandemia chegou, ela nos revelou 38 milhões de invisíveis, excluídos dos mercados formais. Pessoas que nunca pediram nada ao governo, só pedem para deixá-los em paz, porque eles não conseguem emprego formal. Então, são justamente discriminados as pessoas com menor grau de instrução, as pessoas mais desprotegidas, que não falam duas línguas. Todo mundo que tem qualquer dificuldade é preterido na hora do imposto quando você tem esses encargos e esses impostos. Então, o que acontece? A tática tem sido atacar essa nossa busca de um imposto de base ampla. E é uma hipocrisia, é uma crueldade, é um duplo padrão esconder uma realidade que há 40 anos nós estamos observando, que é o seguinte: 40 milhões de brasileiros desempregados. População economicamente ativa são 106 milhões de brasileiros. 12 milhões estão desempregados oficialmente, segundo o BNDES.
38 milhões nós descobrimos de invisíveis agora. Então, dos 100 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Estão fora da CLT, do regime trabalhista brasileiro, que, na verdade, só tem 33 milhões de empregados. Dos 33, 11 milhões nós preservamos os empregos agora. Então, como a prática é atacar o governo o tempo inteiro, só atacar, as pessoas sequer reconhecem que enquanto os americanos demitiram 30 milhões do mercado formal, nós preservamos 1/3 da nossa população empregada, 1/3 dos 33 milhões. 11 milhões de empregos foram protegidos com o programa de suplementação salarial. Enquanto isso, tem um imposto destruindo empregos em massa há décadas. Chama-se Imposto sobre Folha de Salários. Vocês devem saber que as televisões, a mídia em geral, está querendo evitar a reoneração o ano que vem. Esse imposto sobre a folha de pagamento é considerado por Paulo Guedes o grande vilão dos impostos atualmente e uma das principais causas do desemprego. Nesse sentido, a nova proposta de imposto poderia reduzir pela metade a carga tributária atual sobre a folha de pagamento. Veja como isso se daria. Esse é o imposto de base ampla, ele destruiu 50 milhões de empregos brasileiros. Então, eu estou procurando um outro imposto de base ampla que não destrua empregos, o que permita exatamente você desonerar a folha. E o senhor está procurando? Você aumentar a isenção. Vou te dar um pequeno exemplo. Suponha que fosse a antiga CPMF. Suponha que fosse. Que arrecada 100, cento e poucos bilhões. Você podia isentar o primeiro salário mínimo para toda a população brasileira. São 17 milhões de brasileiros que trabalham na CLT. Você podia reduzir de 20% o imposto sobre a folha, não só para a televisão, para todo mundo. Você podia isentar, você podia cair de 20% para 15%. E usando algumas coisas adicionais, como contribuição para o FGTS, desonerando um pouquinho ali também, você pode cair de 20% para 10%. Você pode cortar a metade esse imposto sobre a folha de pagamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, apesar de estar plenamente convencido sobre a importância da reforma tributária, mostrou que não está acreditando que esse novo imposto proposto pelo governo terá o resultado esperado. Vamos ouvir a opinião do deputado Rodrigo Maia. Sobre a criação de um novo imposto. Aí que me preocupa mais. Não me preocupa pelo se o imposto é ruim ou se o imposto é bom, né? Porque eu estou com uma discussão anterior, que é uma discussão de um país que já tem uma carga tributária muito alta. A gente não pode esquecer que a carga tributária brasileira é aproximadamente 33%, 34% do PIB, somado aí o déficit público do governo federal, que aumenta a dívida todo ano, né? E a discussão de um novo imposto tira do debate uma discussão que a sociedade cobra muito, que é a qualidade do serviço público. Para que os impostos são criados? Os impostos são criados, né, e eles são eficientes quando eles são criados para que os recursos sejam alocados em áreas que vão melhorar o país. Educação, saúde, segurança pública. A partir de um certo momento, todos os impostos criados, eles deixam de ter um papel de solidariedade, um papel que gera, inclusive, produtividade para o setor privado, que é a melhoria dos serviços públicos, e ele passa a gerar um problema de competitividade do setor privado. Então, nós temos um debate aqui, já que é o mundo globalizado, e no mundo globalizado, a questão mais importante hoje é você gerar competitividade para as empresas brasileiras. Então, criar mais um imposto, mais uma carga tributária, com objetivos legítimos. Dinheiro para a renda mínima, é óbvio que é legítimo, né? Mas isso pode dar com uma mão e tirar com a outra. Agora, presidente, desculpe, não, eu estou entendendo que o senhor está falando da CPMF, né? Para a gente falar claramente, o senhor está falando da CPMF. O imposto sobre a CPMF é um imposto que gera muitas distorções, né? Por um lado, você está arrecadando 100 e ele vai gerar um impacto negativo no PIB brasileiro. Então, certamente, você está pegando com uma mão e está tirando com a outra. E ninguém diz que a CPMF, do ponto de vista da alocação do imposto, é um imposto de melhor qualidade do que a contribuição da Folha, que a nossa contribuição da Folha onera demais o emprego e também tem um impacto negativo na informalidade, nós sabemos que tem. Agora, não é possível que num orçamento
de 1 trilhão e quase 500 bilhões de reais, mais 350 bilhões de subsídios tributários, que a gente não encontre as fontes, né, para que a gente possa mudar a prioridade do orçamento público. Esse debate, que eu acho que com o debate de criação de novos impostos, nós estamos saindo do debate que é melhorar a qualidade do gasto público e fazendo o debate mais fácil. Aumenta a arrecadação, tributa a sociedade para investir em alguns programas. Só que isso tem impacto muito negativo no setor privado. Além disso, Rodrigo Maia acredita que o novo imposto trará perda de intermediação financeira. Veja o que ele disse. Vou te dar um exemplo para provar que vai ter perda de intermediação financeira. O governo pagou o auxílio emergencial nos aplicativos, né? O aplicativo digital, moderno. Por que o governo está tendo que emitir uma moeda de R$200? Que as famílias recebem o dinheiro e sacam o dinheiro porque querem ficar com o recurso na mão. Então, a nota de R$200 é uma prova que vai ter uma desintermediação financeira no mercado. Então, não vai ter essa base toda como estão dizendo. Segundo, você vai ter muitas isenções, né? O mercado de derivativos, o mercado de capitais, como tinha no passado. Então, no final, o que sobra de base? Sobra a renda, sobra a propriedade e sobra o consumo, que são as bases do IVA. Então, nada mais é do que um IVA de forma distorcida, cumulativo, que você, né, vai acumulando os impostos, você não compensa na cadeia, você não consegue compensar na exportação, então você está exportando impostos. E quero dizer mais, tem que tomar muito cuidado no formato da desoneração da folha, porque o governo Dilma fez a desoneração de 54 setores e já está mais do que provado que não gerou um emprego, né? Em momentos de crise, né, certamente deu condições para que as empresas não demitissem e no momento de algum crescimento aumentou o lucro das empresas. Então nós temos que tomar cuidado, porque a alocação do imposto é muito importante. Por que o imposto sobre o CPMF tem um impacto menos nocivo do que o impacto da tributação na folha? Essas questões elas precisam ser esclarecidas, estudadas tecnicamente. O meu sentimento, pelo que eu conheço, e não sou grande conhecedor, mas é que a CPMF ela é muito pior, ela é um imposto muito mais distorsivo que os outros impostos. Agora, quer reduzir a folha? Eu estou de acordo também. Agora, quanto é que custa a folha? A folha custa 350 bilhões. Se você reduzir o primeiro salário, vai dar quase 100 bilhões. Já quer mais 50 bilhões para a renda mínima. Quer dinheiro para reduzir o IPI. Essa conta não vai fechar. Com 0,3, 0,4 de alíquota não vai fechar. Está se oferecendo dinheiro para muita coisa e não vai ter. Então, o que eu acho é que a gente veja por que não corta 20%, 30% dos subsídios tributários para poder desonerar a folha. Vai dar mais ou menos o mesmo valor, 80, 90 bi. É um custo menor para a sociedade. Eu acho que o que não é justo, por isso que eu não quero nem entrar na discussão, eu acho que tem uma discussão anterior à criação da CPMF, que é discutir o seguinte: nós vamos aumentar a carga tributária para quê? Né? Nós temos um gasto público muito grande e se a gente cortar parte dele, a gente pode fazer essa desoneração da folha, nós podemos ter recursos. E você, o que acha disso? Qual a sua opinião sobre essa discussão? Acredita que uma volta da CPMF poderia desonerar a folha de pagamento e gerar mais empregos? Ou acha que seria somente mais um imposto dentro de uma carga tributária já tão alta quanto a brasileira? Deixe aqui o seu comentário, pode ser? Bom, se você gosta de assuntos mais ligados a empresas, empreendedorismo, tenho um recado para você. É o seguinte, nós criamos um novo canal com o propósito de levar conteúdos relacionados a empresas, empreendedorismo e algumas notícias também tipo desse tema. E lá criei um vídeo que complementa bastante esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para vocês, tá bom? E claro, como não poderia ser diferente, nós aqui do Instituto Montanari vamos também seguir acompanhando todas as discussões sobre a reforma tributária. Por isso eu deixo aqui também o meu convite para vocês que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like caso vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa forma o YouTube entenderá que se trata de um conteúdo relevante e assim levará esse vídeo para mais e mais pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês, tenham uma excelente terça-feira, uma semana muito abençoada. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.